A taxa Selic alcançou os 2 dígitos. Chegamos a 10,75% ao ano. A pergunta é, para quem tem dinheiro para investir, quais são as opções que o mercado oferece? É sobre isso que falaremos hoje no Economês em bom português. A taxa de juros oficial do Brasil subiu de novo. Estamos falando da Selic. A Selic é a taxa que o governo paga para quem aplica o seu dinheiro em títulos públicos. O governo tem contas, como todos nós, e ele precisa equilibrar essas contas. Quando ele precisa de dinheiro, uma das opções que ele tem é colocar títulos no mercado e esses títulos pagam juros. Esse juro vem basicamente da taxa Selic, que chegou aí ao patamar de 2 dígitos. Mas por que ela chegou ao patamar de 2 dígitos? A inflação no Brasil, ela anda subindo demais. Inflação são preços subindo. Uma das formas de se controlar a inflação é através da taxa de juros. Quem faz isso é o Banco Central. É uma das suas incumbências. Por que o Banco Central faz isso? Ele precisa fazer com que o investimento, colocar o dinheiro em aplicações financeiras, em bancos ou no próprio governo, seja mais atrativo do que comprar no mercado. Para quê? Para evitar que a inflação, que os preços subam mais ainda. Então, o que aconteceu no Brasil? A nossa taxa de juros, a Selic, chegou a 2%, ela veio baixando, Ela veio baixando, até eu tenho um quadro aqui que eu quero mostrar que deixa muito claro como é que foi esse processo da Selic desde 2013, olha só. O que acontece com a Selic? Aqui nós temos de 2013 em diante, ela teve um período em que ela veio caindo, já estava em 10%, depois ali entre setembro de 2015 e outubro de 2016 ela ficou em 14,25%, essa linhazinha reta ali, foi um período muito difícil, a inflação também andava subindo, e depois ela veio num processo de queda, chegou até os famosos 2%, que foi o menor juro histórico. Então, assim, o governo, como ele tentava aqui nos períodos anteriores controlar a inflação, ele subiu a taxa, é isso que o Banco Central faz, quando fala governo nesse caso é o Banco Central. Ele usa a taxa de juros para tentar controlar a inflação, por quê? Justamente aquelas pessoas que têm dinheiro vão colocar o seu dinheiro aonde? Vão colocar o seu dinheiro nos bancos, vão colocar o seu dinheiro em títulos públicos. E aí, esse sistema de taxas que a gente acabou de mostrar, mostra como é que foi a evolução dessa tentativa de controle. E quando a inflação estava em patamares menores, a taxa chegou até a 2% ao ano. Só que o que aconteceu? Depois da pandemia, o mundo inteiro, isso não é uma exclusividade do Brasil, o Brasil tem sim as suas peculiaridades, suas características próprias que influenciam também na inflação interna, mas a inflação, como no mundo todo, aqui também subiu e o Banco Central foi chamado a controlar isso. E aí que está, a taxa foi subindo e chegamos agora a um patamar de 10,75%. Qual é o foco aqui da nossa discussão? É exatamente onde investir diante desse cenário. Porque o que aconteceu? Quando a taxa estava muito baixa, na casa dos 2%, muitos dos investidores foram procurar locais para colocar o seu dinheiro onde o risco era maior. A maioria dos brasileiros, a maioria do cidadão do mundo, tem uma aversão ao risco. O que ele tenta sempre é colocar o seu dinheiro nos locais menos arriscados. Tem um perfil chamado conservador. E no momento em que a taxa caiu muito, como a gente mostrou aqui, o que aconteceu? Se procurou Bolsa de Valores, que é a tal da renda variável. Bolsa de Valores, onde você coloca o valor lá num título, uma ação, por exemplo, que é um título, que é um pedacinho de uma empresa, e você não sabe quanto que esse título vai valer quando você for precisar desse dinheiro, quando você for resgatar esse dinheiro. Porque a renda é variável, depende, Você pode ter alguma previsibilidade, mas nada é certo. Já no mercado de renda fixa, a coisa é diferente. O que é renda fixa? Nós temos mercado de renda fixa e renda variável.
Renda fixa é aquele que você tem uma taxa de juros que vai fazer esse dinheiro crescer. No renda fixa o dinheiro sempre cresce. Ele pode ser renda fixa pré-fixado, você já tem a taxa, ó, vai dar tanto por cento, X%. Ou renda fixa pós-fixado. O que é isso? Você vai ganhar um percentual de juro mais uma correção, que pode ser uma taxa, uma TR, como é o caso da poupança, que paga 6% ao ano mais a TR. Esse mais a TR aí transforma esse título num título de renda fixa, porém ele depende, né? Ele depende de um outro fator ali para determinar qual é a taxa final. Então ele vai usar a taxa que se fixou mais um referencial mais um indicador que é um indexador. Pode ser um índice de preço, um IPCA, pode ser uma taxa referencial que é a TR, e então vai ter isso ali. Ou você pode aplicar em títulos, por exemplo, a LFT, que é um título de renda fixa, um título do governo, e ele vai te pagar a variação da Selic, isso é pós-fixado. Então tem pré e pós. Então o renda fixa é aquele que você acerta o juro. E aí é que está a questão. Andam perguntando muito, e por isso que a gente trouxe esse tema aqui, sobre onde é que eu invisto nessa época em que a taxa Selic agora está em 10,75. E outro fator é importante analisar, a inflação, a previsão de inflação passa da casa dos 5% ao ano. Tem que lembrar que a meta de inflação lá do Banco Central é 3,5%. Esse é o centro da meta. Tem aí 2,5%, né? 2,5% para baixo, 2,5% para cima, que vão fazer a diferença ali entre os limites que você pode trabalhar, mas o centro é 3,5%, é 2,25% na verdade, aqui estou errando o número, é 2,25% para baixo, 2,25% para cima, você tem ali os limites que você trabalha, né, que o Banco Central trabalha com a inflação, mas é 3,5% o centro da meta. Mas a previsão, isso está no boletim Focus do Banco Central, passa de 5%. E aí a gente tem que considerar uma questão, não é só o juro que você ganha quando você acerta. Se você vai colocar o teu dinheiro no banco, você vai acertar um juro com o banco. Se você aplicar lá num título público, vai acertar um juro pelo título público. Mas daí tem que pensar uma coisa, você tem que descontar aí o aumento dos preços, que diminui o poder de consumo do dinheiro. Então se você ganha uma taxa ao ano de 10% ao ano, mas se a inflação deu 5%, o teu dinheiro não valorizou 10%. Ele valorizou 10% na taxa que você ganhou, mas perdeu 5% de poder de compra. E aí o ganho real não é o 10% que foi acertado. Então nas contas que você tem que fazer, sempre tem que considerar o quê? Que nas aplicações financeiras disponíveis você tem a taxa de juros que você ganha e tem a inflação que você desconta. Nós temos algumas modalidades, então, de investimento. Você que tem dinheiro e precisa aplicar o teu dinheiro, e não precisa ter muito dinheiro para aplicar não, olha só para entender. Para comprar uma fração de título público, aplicar em títulos do Tesouro Direto, o que é isso? É emprestar o teu dinheiro para o governo. Com R$30 você já faz. Com R$30 você já consegue fazer isso. Certo? Para aplicar em fundos imobiliários também, tem fundos que aceitam a partir de R$50, parte de cota de fundo, certo? Aplicar um CDB num banco a partir de R$1.000. Então você tem algumas modalidades que vão além da caderneta de poupança que é tão aclamada e a queridinha dos brasileiros. Então vamos falar de renda fixa agora. Esquece bolsa, esquece tudo. O que é o renda fixa? Você vai colocar o teu dinheiro e vai acertar um juro. O brasileiro gosta muito da caderneta de poupança. Muito. O que a caderneta de poupança paga? A partir do momento em que a taxa Selic avançou, ela é maior que 8,5% e agora ela está em 10,75%, a caderneta de poupança paga os velhos 6% ao ano, mais a TR. Isso aí se pegar mês a mês, dá 0,5% ao mês, mais a TR, então ela vai pagar o quê? 6,17% ao ano, mais a TR, Então, mas essa taxa é fixa, a poupança não vai além disso. Ela não vai te pagar mais que 6,17% ao ano, efetiva, mais a TR. Aí, se eu considerar a inflação, esse 6,17% não vai ser. Mesma coisa se você aplicar num outro tipo de título, atrelado a uma taxa chamada CDI. O que é o CDI? O CDI, ele acompanha a taxa Selic. A taxa Selic a gente já falou.
É a taxa que o Banco Central determina, mas que vai dizer quanto que o governo paga para quem empresta dinheiro para ele. E quem que empresta dinheiro para o governo? Os bancos emprestam, empresas compram títulos públicos, pessoas físicas compram títulos públicos. E aí você tem então essa taxa aí, que é uma taxa pública, de títulos públicos. Mas ela dá a base de todas as taxas do mercado. E aí você tem a taxa dos títulos privados, ou seja, o que um banco paga quando pega dinheiro emprestado de outro, que é o CDI. No geral, ela é 0,10 menor do que a Selic. Então nós estamos falando de uma Selic de 10,75. O normal seria, né, o CDI está na casa aí de 10,65. 10,65. Um pouquinho menor que a Selic meta. Por que eu estou falando da Selic meta? Porque tem a Selic que o Banco Central determina, em reuniões a cada 45 dias, são 8 reuniões por ano, mas tem a Selic das negociações diárias, que também é uns 0,10% menor do que a Selic meta. O CDI acompanha essa taxa. Então, mas o CDI ele é importante porque ele determina as taxas de aplicação dos CDBs nos bancos. O que é um CDB? CDB é um certificado de depósito bancário. É um título que o banco emite quando eu coloco meu dinheiro lá e ele diz para mim que vai pagar um juro X num prazo Y e que aquele valor, aquele dinheiro é meu. Isso é um título. E fica lá no banco, o banco vai usar esse dinheiro para os negócios dele e eu vou receber aquele juro acertado. Esse é o CDB, ele tem base no CDI. E aí a gente vai fazer uma comparação, porque a pergunta original aqui é o seguinte: quanto que eu consigo ganhar, como é que está esse mercado de juros para aquelas pessoas que têm seu rico dinheirinho acumulado e que querem aplicar esse dinheiro. Lembrando o seguinte, o mercado de renda fixa, né? Se fala muito em bolsa de valores, bolsa sobe, bolsa baixa, mas o pai de todos os mercados, quem determina como acontece o movimento no mercado de aplicações financeiras, é o mercado de aplicações financeiras. É o mercado do renda fixa, de renda fixa, certo? Esse é o pai de todos os mercados. A Bolsa sofre influência. A Bolsa no Brasil está meio descolada dele hoje, porque o Brasil, lá fora, o que se conta é o seguinte: o Brasil está barato. As empresas brasileiras estão dando compra. Então, a Bolsa não está sofrendo tanto com essa alta da Selic, que, como eu já falei, influencia todos os outros mercados de taxas de juros. E eu trouxe um comparativo aqui para a gente ver então onde é que eu aplico o meu dinheiro e quanto que eu ganho com esse dinheiro. Olha só, está aqui o nosso quadro. Eu trouxe aqui a Selic anual, CDI anual, inflação anual, a LCI, que é um outro tipo de título, letra de crédito imobiliário, já vou falar dela também, é a mesma coisa. Tá teu nome lá, diz quem tu é, que é o dono do dinheiro, que tu recebe um juro X num prazo Y. Um título. Isso é um título, certo? Você aplicou teu dinheiro lá. Agora olha aqui. A Selic é 10,75% ao ano. Se a gente considerar uma inflação aqui de 5,38%, o Boletim Focus saiu ontem. Ontem saiu o Boletim Focus. Previsão de 5,44%. Previsão da inflação está subindo. Até por isso mesmo que o Banco Central está subindo a Selic. Mas vamos trabalhar com 5,38%, que é o cálculo que está feito aqui. Se a inflação for 5,38%, o ganho real de uma aplicação em 100% da Selic seria 5,10%. Então você aplica a 10,75%, mas o que vai sobrar mesmo de rendimento é 5,10%, desconta a inflação. Se conseguir um CDI a 100%, CDI a 100%, 10,65%, lembra que eu falei que ele é 0,10 menor que a Selic? Tu vai ganhar 5% num ano. Isso é taxa ano. Taxa ano. No mês, quanto que dá? Olha só, CDI 0,41%. 0,41% ao mês. A inflação 5,38 está ali. O LCI a 10,75, a LCI acompanha a taxa Selic. Também, se você aplicar 100%, né, do LCI acompanhando a Selic, 5,10. A caderneta de poupança, aí, ó. Atenção, cuidado com a caderneta de poupança por causa do rendimento. Se tu tens condição de buscar uma aplicação mais sofisticada, foge da caderneta de poupança, porque é o seguinte, ó, 6,17 ao ano, 6,17, olha só quanto que vai sobrar, 0,75 ao ano. Ao ano.
No mês, a poupança paga 0,5%. Essa é a taxa histórica. Passou de 8,5% a Selic, ela paga 6% ao ano, que dá 0,5% ao mês. Vai sobrar 0,06% ao mês. Então, a merrequinha, né, que só vai dar para compensar a inflação, porque a inflação está em 5,38%, é a projeção. Se ela atingir isso aí de fato, é o que vai sobrar. Se for maior que isso, sobra menos. Temos que ter isso em consideração. Então, você tem como opção aplicações que são caderneta de poupança, que vai dar esse valor pequeno, porque a inflação está acima e ela não vai subir. A poupança, o máximo que ela paga é isso, 6,17 ao ano efetiva, mais a TR. CDI vai meio que acompanhar a Selic e vai te pagar uma taxa 0,10 menor. Aí você tem que considerar o seguinte, quando eu falo de CDI, eu estou considerando os CDBs do banco. Quando ele vence, além desse desconto de inflação, que tu tens que pensar que existe, porque não vai estar explícito isso, vai aparecer lá no teu rendimento o 10,65. Só que não é isso que está te pagando de verdade, porque o teu dinheiro perdeu valor, a inflação comeu. Mas tem um outro detalhe, tem que considerar o imposto de renda ainda. Tem que tirar, por exemplo, se você deixar o teu dinheiro de 0 a 180 dias, vai pagar 22,5% de imposto de renda sobre o rendimento. Imposto sobre a renda, rendimento. Se deixar de 181 a 360, vai pagar 20% de imposto de renda. Se ficar acima de 361 dias até 720 dias, 17,5% de imposto de renda. Tem que descontar dessa taxa ainda. E se ficar acima de 721 dias, você paga 15% de imposto de renda. Então tem que considerar nessa conta. Aqui nós estamos descontando somente a inflação. Quando for fazer a tua aplicação, tem que saber qual é o valor da inflação, qual é a taxa que você está ganhando, para daí você poder o quê? Saber exatamente o que sobra de fato, o ganho real. Ainda tem que descontar o imposto de renda. E aí que entra a LCI, ela tem uma vantagem. LCI não cobra imposto de renda na pessoa física. Pessoa jurídica paga. Na pessoa física não cobra, e nem IOF. Nem na pessoa física e nem na jurídica. IOF é um imposto sobre operação financeira, que até 30 dias, né? Se você resgatar antes de 30 dias, você teria que pagar o IOF. Se ficar mais que isso, não tem IOF de jeito nenhum. Mas o imposto de renda para a pessoa jurídica tem, pessoa física não tem. É uma grande vantagem. Mas aí tem um outro detalhe. Poupança também não tem imposto de renda para a pessoa física. Mas daí tem um outro detalhe aqui que não está aparecendo, que é a questão do tempo de aplicação. Do tempo de aplicação e a liquidez. O que é a liquidez? Se eu precisar do dinheiro, quando é que eu vou ter esse dinheiro de volta? E isso é muito importante. Por exemplo, se eu aplicar em título público, que vai estar atrelado à Selic, esse título público eu posso pedir resgate todo dia. Todo dia. E no mesmo dia o dinheiro cai na conta. No mesmo dia. Claro, que se eu fixar um título, e eu posso marcar prazos diferentes, eu posso comprar um título para daqui a um mês, eu posso comprar um título para daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, e até mais, 20 anos. A questão é o seguinte, eu posso pedir o resgate e o dinheiro volta para minha conta no mesmo dia. Então eu posso ter o dinheiro de volta. Porém, muitas vezes, o deságio que se pratica ali, a taxa que você vai ter que tirar para poder resgatar antes, no título público você resgata, é feito um cálculo ali, é mais tranquilo. Mas, né, então você vai ter o dinheiro no mesmo dia. Porém, se você fixa uma taxa, por exemplo, no CDB de banco, CDBs de banco estão pagando taxas acima de 12%, depende, o banco paga até mais, 15%, se procurar, por cento ao ano. Só para ter uma ideia, se você marcar 12,7% ao ano e colocar um valor em 10 anos, você vai triplicar o valor do teu capital. Triplica o valor do capital. E aí acima, claro, 10 anos vai pagar 15% de imposto sobre a renda, né? E tem que calcular a inflação do período. Mas você já está aí trabalhando com taxas acima aí de 15%, 16%, normal, né? Em torno de 11,12%, 11,20%, 12%, depende da instituição e o objetivo. Mas aí tem um detalhe, quando você marca lá num banco e pedir o resgate antes, dá para pedir. Esse título vai ser vendido no mercado, e aí depende como é que está a procura por esses títulos, e o valor que te pagam pode ser um valor baixo, aí você pode inclusive resgatar menos que você aplicou.
Então o tempo que você vai aplicar também é importante. Quanto tempo você pode dispor desse dinheiro? Se tu precisar desse dinheiro logo, não coloca em prazo, em títulos, que você vai ficar amarrado por muito tempo, certo? Mas daí você vai ter juro menor. Ou coloca em título público, que daí você vai ter também a vantagem de poder resgatar isso e todo dia o dinheiro está na conta. Eu estou colocando esses elementos porque são importantes na hora de você analisar o teu investimento. Então você tem a questão da taxa de juros, tem que considerar a inflação, o imposto de renda e o prazo. Outra coisa importante a gente não pode esquecer, essas modalidades de investimento, além dessa questão do prazo, esqueci uma coisa importante falar, o LCI, por exemplo, o LCI paga taxas, eles pagam boas taxas, letra de crédito imobiliário. Né? É um título que vai ser investido, vai ser emprestado esse dinheiro para a construção de imóveis, a questão imobiliária. Só que tem um detalhe, ele paga taxas muito boas, em geral, os valores que precisam ser investidos são valores acima, aí geralmente acima de 30 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais, as instituições colocam esses títulos à venda, né? E você vai ter que ter o dinheiro, diferente de um CDB, por exemplo, que com R$1.000 você já consegue aplicar, um título público que com R$30 você consegue aplicar, aqui na LCI você tem que ter valores maiores, porém tem um detalhe, você fica com o dinheiro preso lá e dificilmente você consegue vender esse título antes, certo? Outro aspecto importante que temos que considerar é o seguinte, caderneta de poupança, CDB e LCI, você tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Até R$250 mil, você está garantido se a instituição quebrar, por exemplo, o teu dinheiro está garantido por um fundo que é privado e você não vai perder o dinheiro. Detalhes importantes. A questão que eu queria falar antes aqui, que a gente parou para voltar um pouquinho, é a questão do como é que você trabalha com o juro. Porque é o seguinte, agora a taxa de juros está subindo. A taxa de juros está subindo. Por quê? Porque a inflação está subindo. Só que ele vai chegar num limite. O que está se prevendo é que ela vai chegar até 11,75% ao ano. 11,75% ao ano a taxa Selic. E que a inflação continue esticando um pouquinho a corda aí, passando aí dos 5,5 para o próximo ano e depois ela começa a arrefecer. Então, se você sabe que agora nós vamos chegar no teto dessa taxa de juros, o que acontece? No momento em que você ainda tem a taxa de juros subindo, porque a inflação ainda não está controlada, você pode então marcar esse título como sendo pós-fixado. Pós-fixado. Por quê? Porque a taxa de amanhã é maior que a de hoje. A taxa de amanhã é maior que a de hoje. Agora, se você entender que se chegou ao final de um ciclo, fixa a taxa, que é o tal do renda fixa pré-fixado. Então, vamos cravar. É 10,75? É 10,75. É 11,75? É 11,75. Aí já fica cravado, marca aí para alguns anos, marca para um período e você vai garantir aquela taxa ao ano para você. Porque o ciclo acabou, dali para frente ela começa a cair. Aí o juro de amanhã é menor que o de hoje. Agora, por enquanto ainda como ela está subindo, e a gente não sabe o final do ciclo, a princípio se espera que o 11,75 seja o teto, pode ser que ela chegue a mais, já vi previsões de 12,50, a taxa Selic, porque a inflação ainda não está sob controle, porque não é só a taxa de juros que vai controlar a inflação, isso é uma outra discussão. Tem outros elementos aí, controle das contas públicas, o dólar que interfere. Mas, voltando, se você sente, pelas análises, os analistas, tudo isso que eu estou falando, tá? Existe muito material disponível nas corretoras, nos sites dos bancos, nos sites que informam sobre dinheiro. Se você sente que é o final do ciclo, pré-fixa a taxa. Aproveita aquela taxa alta porque no futuro ela vai ser menor. Se você sente que o ciclo ainda está subindo e que a taxa ainda vai ser maior, pós-fixa, ou seja, a taxa de amanhã vai ser maior que a de hoje, então você compra títulos pós-fixados, aqueles que o juro no futuro é maior, por exemplo, a letra financeira do Tesouro, que é o Tesouro Selic, ele acompanha a variação da Selic, ou marca uma nota do Tesouro Nacional tipo B, que é o Tesouro que paga juros, mais variação da inflação IPCA. Então acerta um juro e vai ganhar a variação da inflação. Bom, o tema é vasto, não se esgota aqui, tentamos trazer elementos para ajudar aqueles que têm dinheiro para aplicar e que querem investir diante de um cenário de juros, de taxas de juros subindo. E aí o mercado de renda fixa fica atrativo de novo. Espero ter contribuído. Queremos que você dê o seu gostei ou não gostei na nossa página no YouTube, o seu
siga-nos, né, nos nossos canais no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Spotify. Acompanhe os nossos programas semanalmente, porque contamos com a sua audiência e precisamos de você dando lá o seu ok e se inscrevendo para vitaminar e fazer bombar o nosso canal e a gente continuar produzindo conteúdo. Um grande abraço, aguardo você no próximo comentário do Economês em Bom Português.